Bom, boa tarde, gente. É uma honra. Começo agradecendo o convite de todo o MIPEDUCA, na figura do Dr. Fernando, Alexandre, Bruno. Bom, quando me chamaram, eu fiquei assim, poxa, eu acompanhei, né, todo o MIPEDUCA Talks. E fiquei, poxa, eu, uma mera estudante, inclusive pediram meu currículo, eu fiz, gente, eu só sou uma estudante, eu não tenho mais nada a oferecer aqui. E o que é que eu vou trazer? Porque, para mim, tudo que eu vou trazer é meio óbvio. E eu tenho um grande mentor dentro da cirurgia que me disse um dia que, às vezes, o óbvio é necessário ser dito. Então, talvez o que seja óbvio para mim não seja óbvio para vocês. Talvez eu acrescente algo. Então, vamos lá, vamos dar início a isso. Eu acho que já é de senso comum, né, a expansão exponencial do número de médicos formados no Brasil. Lógico que a gente precisa entender que a população está envelhecendo, ela está aumentando também. Logo no ano de 2023, a gente teria uma porcentagem de 2,6 médicos por 1.000 habitantes. Ainda está dentro dos parâmetros internacionais, vamos dizer, até um pouco abaixo. E se a gente for parar para pensar geograficamente, né, a gente teria uma maior concentração de médicos dentro das grandes cidades. Mas, enfim, isso aí é tema de outra palestra. Mas fato é que isso impacta diretamente no número de ingressantes dentro do curso de medicina. Com a política de expansão de novas vagas, com a política de programa de universidade para todos, o ProUni, sistemas de financiamento, enfim. Fato é que em 2010 a gente teria 16 mil ingressantes no primeiro ano, né, da faculdade, versus 2020 com 40 mil. É um número, assim, assustador, eu diria. E digo isso porque, desde o ensino médio, nós já temos a pressão de em que faculdade eu vou entrar. Né? A faculdade ela vai ter uma formação de qualidade, porque no final todo mundo vai ganhar o diploma, no final todo mundo vai ganhar o CRM e vai poder dar seu plantão. Mas qual vai ser o meu diferencial? Porque ainda há empregabilidade. Ainda estamos dentro de um patamar que há empregabilidade para os médicos formados. Mas, a longo prazo, com essa contínua expansão, né, é um nível de ansiedade que a gente tem muito alto. Qual é o perfil do estudante de medicina atual? Né? Com a expansão de vagas, a gente teria mais de 76% dessas vagas dentro de escolas privadas. Então, já seria uma realidade que eu gosto de dividir entre dois grupos. Nós teríamos o grupo mais jovem, que já entra na faculdade direto do ensino médio, não tem esse período de espera do vestibular, e um grupo que já fez a sua primeira graduação e já atuou até, e está entrando. São 60% mulheres, né? Inclusive, é uma expectativa que em 2024 o número de mulheres formadas já supere o dos homens, né? Não estou levando para o lado pessoal, por ser uma mulher, mas pelo fato de que a gente precisa discutir isso ser um ambiente saudável, um ambiente confortável. A quantidade de amigas que eu tenho durante a faculdade que engravidaram, seja por opção ou acaso. Então, a gente precisa de salas de amamentação durante a faculdade, a gente precisa de uma flexibilidade de horários, que é uma coisa que a minha faculdade a gente consegue ter. Eu tenho grandes amigas que pagaram alguns módulos sim, outros não. Então, a longo prazo, essas pessoas vão se formar e durante a residência, e durante a especialização e durante tudo isso. Eu assim que recebi o tema, eu lembrei claramente de uma amiga que já está na segunda graduação, né? Ela é formada em engenharia civil, e ela optou, pela idade dela, em já estar durante a faculdade. E como o Dr. Fernando muito bem falou, eu quero fazer cirurgia cardíaca. Não é raro eu escutar as pessoas dizendo, não, faça dermato, faça algo mais feminino. Não, você nunca disse, mas outros professores, assim, falam isso. E eu lembro que ela me puxou assim de canto e fez, Lari, faça cirurgia, viu? Eu, se estivesse no seu lugar, eu faria. Mas com a minha condição que tenho hoje, né, com a minha idade, com os meus filhos, eu penso em fazer uma residência que seja mais curta, né? Um otorrino, um oftalmo. Enfim, vocês vão ver mais para frente que eu vou falar sobre. E hoje a gente tem essa mudança, vamos assim dizer. A gente, no ambulatório, temos médicos mais velhos, temos médicos já na minha idade, tem a gente. E a gente não cansa de escutar. Ah, na minha época não era assim. Ah, na minha época era diferente. Vocês está tudo muito fácil. Eu chegava na faculdade de 7 da manhã, só saía 8 da noite, todos os dias. Vocês só têm aula de manhã, ou enfim, dependendo da sua faculdade.
E as coisas mudaram, né? Assim, hoje, a geração que está entrando, grande parte na faculdade, já é inserida dentro da internet, a gente já é inserido em altas tecnologias, inclusive no ambulatório, com a integração do MV, vai os preceptores fazer ressonância, papel carbono, a punho, e a gente, não, dá para fazer pelo sistema, já sai automático aqui, faz 2 cópias, tá tudo certo. E o preceptor olha para a gente e faz, gente, como é que é isso aí? Explica aí. E aí a gente fica nessa posição um pouco até de ensinar, vamos assim dizer, né, dessa troca em relação a isso. Eu estou apoiando para passar o slide aqui. Mas fato que não cabe muito a me comparar, porque eu não sei como era na geração de outros médicos, mas a gente entra um grande nível de ansiedade. Antes mesmo de passar na faculdade, como eu falei. Com o advento da internet, e a gente tem informação em todo canto, seja informações válidas, livros, cursos, mas também Instagram, redes sociais, TikTok, enfim. O fato é que é muita informação e, meu Deus do céu, sempre passa uma impressão de que o fenômeno FOMO, Fear of Missing Out. Eu aprendi com o Rubem no MIP Educatox, tá certo? Mas o medo de estar perdendo algo. Porque é tanta informação chegando que a gente fica assim, meu Deus, o que é que eu vou priorizar? O que é que eu vou priorizar? E outra, escolher a especialidade. Eu prezo muito, doutora Fernanda, por ser boa. Se eu estou na clínica, eu vou tentar ser o melhor na clínica. Se eu estou na pediatria, eu vou tentar ser o melhor na pediatria. Mas o fato é que a gente tem áreas de acesso direto que nós não temos contato tanto. Cirurgia cardíaca, otorrino, oftalmo. Então, como a gente vai escolher uma residência se a gente, de certa forma, não tem tanto contato com todas essas de acesso direto, entende? Então, a gente tem que estudar para a faculdade, para a residência, escolher a especialidade e ainda ter um currículo que nos diferencie, certo? Eu admiro muito assim, que o fato da prova de residência ser uma prova e uma análise curricular. Só que, ao mesmo tempo que ela consegue englobar a gente em tudo que fizemos durante a faculdade, se torna um nicho de são 3 PIBICs, são 3 monitorias, a média tem que ser acima de 8,5 para completar a nota da residência. Então, se torna um nível de estresse, dia de PIBIC, está todo mundo na faculdade assim, meu Deus, eu preciso do meu ponto para passar na residência. Então, a gente se depara com um mundo de possibilidades quando a gente se forma. Apesar dos principais serem a residência, a especialização e a pós-graduação, num contexto de escolas particulares, de condições socioeconômicas diferentes dos alunos, muitas vezes a gente pensa em, não, primeiro eu vou ser um médico generalista, depois eu escolho a minha residência. Ou, não decidi o que eu vou fazer, então primeiro eu vou atuar no serviço militar e depois eu entro na residência, descubro o que eu quero fazer. Ou talvez eu nem faça uma especialização. Tem muitos que acabam optando por escolha pessoal ou por demanda mesmo. E aí, veja, há uma defasagem, sempre houve. Só que o fato é o aumento vertiginoso da defasagem. Explicando para vocês, no caso seria os formandos de 2017 versus os ingressantes de acesso direto do ano de 2018, certo? O parâmetro seria esse. Então, havia uma defasagem no ano de 2018 de 3.000 vagas versus hoje de 11.000. Né? Tem muito médico se formando e não está tendo vagas de residência. Mas, veja, não, e campo de prática. Na agenda só dizer, abram vagas de residência, vão especializar. Tá, mas tem infraestrutura para isso? Não tem como abrir, assim. Falando mais do nosso estado, né, a Secretaria do Estado, a proporção, ela se mantém. Foi o ano mais antigo que eu consegui, 2011, versus ingressões de 2024, porém, é o que eu falei, é a defasagem na questão do número de pessoas que ficam sem a especialização. E aí a escolha dela. Em 2011, a gente teria dermato, neurocirurgia, psiquiatria, uma concorrência até razoável. E agora, em 2024, a gente consegue ver aquilo que eu falei. Otorrino, anestésio, são especialidades mais curtas, que a gente já sai sem necessidade de uma subespecialização e com a concorrência muito, muito, muito maior, tá certo? Por quantidade de vagas.
E aí entra a gente tende a dizer especialização, né? Porque, no final das contas, a reta final é um RQ, é um título de especialista, mas a gente teria tanto a pós-graduação quanto o serviço de residência. Com essa clara dificuldade no serviço de residência, muitos optam pela especialização. Só que isso não é algo que a gente, durante a faculdade, considere muito uma opção. Porque, pensando no cenário de que somos pessoas jovens que entramos na faculdade direto do ensino médio. Saímos, entramos na faculdade particular, vamos assim dizer. Como é que a gente vai sair e já pagar por uma pós-graduação que muitas vezes é pago? Não há condições de fazer isso um processo direto. Então, a gente faria primeiro um médico generalista, serviço militar e depois uma especialização, que é muito escolhida também por pessoas que já estão na segunda graduação e precisam de uma flexibilidade maior, seja ensino online, seja algo mais quinzenal. Então, a gente teria, e no final, todos seriam especialistas, todos poderiam trabalhar na sua área de atuação. E aí isso me lembrou uma coisa. No sexto período da gente, mais ou menos na metade do curso, as coisas elas param de ser nossa, não, eu tenho que fazer aqui, vou ler o Guyton todo, vou ler os livros e livros e livros. Não é raro a gente chegar na faculdade, segunda-feira, tutoria, senta todo mundo e fizesse quantas questões de residência hoje? Fizesse quantas questões de final de semana? Eu fiz 60 de pediatria. Não, eu fiz 50 de não sei o quê. E aí, eu, que me incluo nas pessoas que não faço questões de residência agora, porque eu acho que não é o momento para isso. Prefiro muito mais estar no ambulatório, aprendendo na prática, e depois vai chegar o momento de me preparar para a prova de residência. Vai chegar esse momento. Mas, assim, se torna... A gente pensa muito... A gente, pelo contexto, tende a pensar muito menos, às vezes, na nossa formação densa, bruta, de todas as áreas do conhecimento, e sim, e a prova que eu vou fazer? Eu tenho que passar. São só 4 vagas. A concorrência é tanto. O processo seletivo é assim. Então, eu acho que a gente, às vezes, pensa muito em esse assunto da tutoria hoje nem tem no cursinho de residência que a gente baixou. Então, esse assunto eu acho que não é tão interessante, né? Porque não cai na prova de residência. Para de pensar no médico que queremos ser, e sim na prova que precisamos, ou a grande maioria opta no final do curso. E, por fim, a pós-graduação stricto sensu, né? Que seria mestrado e doutorado. A gente tem tendo uma mudança por decorrência da análise curricular de que o ideal seriam, aqui na CESPE, 3 PIBICs, né? 3 projetos de iniciação científica. Então, acaba a gente tendo interesse ou não correr para fazer um PIBIC. Isso faz com que a gente entre em contato com pesquisa, isso faz com que pessoas que não têm tanto conhecimento e gostem da área e que se interessem por. Eu me considero uma delas. Comecei fazendo por obrigação e agora, se me der 5 PIBICs, 5 artigos, eu pego tudinho e faço com o maior prazer. E aí, apesar da gente ter contato com pesquisa, como é que faz para entrar no mestrado? Como são os editais? Como funciona? A gente não tem contato com isso durante a faculdade, né? A gente tem que ir atrás. E aí eu fui atrás, recentemente, assim, antes do internato, eu quis pensar o que é que eu vou fazer quando eu terminar o internato, como é que eu vou fazer residência de tal coisa, pensando, mapeando minha vida. E aí tem que fazer um projeto, e aí análise curricular do mestrado, da entrada do mestrado. Fui olhar, você é professor em uma faculdade, você já atua há quanto tempo, você já tem título de especialista, e o recém-formado, que muitas vezes é super interessado em ter um título de mestre, logo de cara, não sabe nem o que quer fazer de especial, mas eu quero trabalhar na parte de ciência. Se depara com um processo seletivo um tanto quanto penoso para a gente. E nisso eu parabenizo muito a instituição, porque eu também fui procurar como é o processo seletivo do mestrado aqui da instituição, e eu vi cuidados intensivos, porque é o que eu gosto, tem vagas destinadas aos residentes da instituição. Eu achei isso, assim, de uma importância e de um acalanto, assim, na alma mesmo, de entender de que, a gente pode ser recém-formado, a gente pode ser jovem, a gente pode não ter tanta experiência na medicina, mas a gente tem como, sim, entrar nessa parte de mestrado. Então, é isso, gente. Com a integração de novas tecnologias, com a integração de qualidade de ensino, e nisso entra infraestrutura, isso entra campos de prática, isso entra intenção de novas tecnologias, né? O próprio MV, o IMIP Educa se tornou
uma grande plataforma que a gente consome, né? Nós, da faculdade, a gente pensa muito, estamos indo para a aula, qual é o assunto da aula? Vou abrir um podcast para assistir. Enquanto estou no trânsito aqui de Recife, vamos escutar um podcast e vamos consumir algum resumo, alguma plataforma. Então, a noção de reconhecer as aptidões pessoais, somada à interação com novas tecnologias, a qualidade de ensino e os recursos humanos, eles abrem um leque de possibilidades. E abrindo o leque de possibilidades, a gente consegue ver no que a gente é bom, no que a gente quer fazer e no que a gente quer ser, né? Então, é isso. Muito obrigada.